Olá, querido aluno, bem-vindo a mais um curso do Instituto Cristão Internacional, o ICI. O ICI que está presente em mais de 170 nações e que aqui no Brasil já caminha para mais de 4 décadas, mais de 40 anos de amplo know-how. Bem-vindo, portanto, a este curso. Nós iremos estudar hoje a disciplina Crescimento de Novas Igrejas. Crescimento de Novas Igrejas vai nos falar acerca da implantação de novos trabalhos. O que estaremos estudando neste primeiro capítulo? Vamos falar acerca da igreja, do começo da igreja, da razão da igreja. Primeira coisa que nós precisamos entender é o vocábulo igreja. O vocábulo igreja, ele vem do termo grego eclesia. O que significa eclesia? A tradução seria algo que é chamado para fora, alguém que é chamado para fora. Então o entendimento de igreja fala justamente disso, de alguém, de uma pessoa, de um povo que foi retirado de um espaço para ir para outro. E qual é esse espaço onde a Bíblia, e o texto que nós vamos estudar, vai nos falar? Justamente o espaço mundano. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós fomos retirados, fomos chamados, convocados por Deus para sairmos desse ambiente, dessa atmosfera mundana, para vivermos a vida segundo a palavra de Deus, para entrarmos no reino do Filho do seu amor, de Jesus Cristo. Ora, a igreja, ela pode ser atribuída de duas formas, que seria a igreja local e a igreja mundial. A igreja local vai falar da nossa congregação, o lugar onde costumeiramente nós nos reunimos a cada dia da semana, terça, quinta, domingo, quaisquer que sejam os dias. Há um hábito onde eu e você costumamos cultuar a Deus em um dado ambiente. Essa é a nossa igreja local. Só que existe uma outra igreja, que é a igreja universal. Quando fala de universal, não está falando de uma denominação, mas fala da igreja onde, em qualquer local onde esteja um servo de Deus, seja aqui no Brasil, seja do outro lado do planeta, lá no mundo asiático, lá se encontra alguém cultuando a Deus. Nós somos filhos, portanto, do mesmo Pai, somos membros da mesma igreja, o corpo universal de Cristo. Como é que deu o começo da igreja? Em primeiro lugar, vemos que os crentes, lá na origem de tudo, que o texto vai nos mostrar, na origem, nos primórdios ainda, quando Cristo disse: estabelecerei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo morreu. Há quem diga que a origem da igreja ela se deu no Calvário. Há quem atribua a origem da igreja no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu. O certo é que no momento em que a igreja foi instalada espiritualmente, ela depois prosseguiu não só como um organismo vivo, mas também como uma organização. Como organismo vivo, a primeira responsabilidade da igreja era levar o evangelho àqueles que não conheciam. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. E quando ele falou isso, os discípulos eles tinham uma razão para pregar, na verdade duas. Uma porque era um mandamento de Cristo. E a segunda razão é porque Cristo disse: quando este evangelho for anunciado a todo mundo, então verá o fim. A igreja primitiva, portanto, que é a igreja dos primeiros apóstolos, a igreja dos pais da igreja, dos chamados pais da igreja, era uma igreja que vivia na expectativa do retorno iminente de Cristo. E por isso existia realmente uma ânsia, um forte desejo por proclamar o evangelho. Qual era a característica desta igreja, não apenas como organismo, mas como organização? Os crentes se responsabilizavam por evangelizar os descrentes. Em segundo, a igreja ela foi chamada para viver o evangelho não somente no lugar onde originalmente foi constituída. Qual o local que originalmente foi constituída? Em Jerusalém. Mas ela foi chamada aí, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja, ela se responsabilizou por isso, em levar o evangelho, claro. Em um primeiro momento ficou presa a Jerusalém, mas em um segundo momento, dada a perseguição, dada a diáspora, ela foi levando o evangelho por todo o mundo então conhecido. Nós podemos ver que ainda existia uma característica muito peculiar da igreja para fecharmos esse primeiro capítulo. A igreja primitiva era diferente da igreja de hoje.
A igreja de hoje nós temos departamento, adolescentes, jovens, crianças. Você vai encontrar dentro do registro da igreja primitiva o evangelho sendo proclamado normalmente às pessoas adultas, ao público adulto. Poucas vezes se vai fazer menção do evangelho sendo anunciado naquela época a crianças. Então é uma característica que mudou com o passar do tempo, graças a Deus. A igreja foi aprendendo, foi se aprimorando e hoje temos essas divisões bem específicas por faixa etária. Assim nós fechamos o nosso primeiro capítulo.